Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que, em caso de abandono de ação de alimentos proposta em nome de incapaz, deve ser nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do alimentando. O colegiado entendeu que a inércia da mãe, representante legal da criança, é incompatível com o princípio do melhor interesse do menor, pois prejudica o direito à subsistência. No caso analisado, após a fixação de alimentos provisórios, a mãe deixou de comparecer à audiência e não deu andamento ao processo, levando o juízo a extinguir a ação sem resolução do mérito, com base no artigo 485-3 do Código de Processo Civil. A Defensoria recorreu, pedindo para atuar como curadora, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, alegando que o menor já possuía representação materna. O Ministério Público recorreu ao STJ, afirmando que a negligência da mãe configurava conflito de interesses e justificava a nomeação da Defensoria. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o direito a alimentos é personalíssimo e indisponível, devendo prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Para a ministra, extinguir a ação deixaria o menor desamparado. Assim, foi reconhecido que, embora haja representação formal pela mãe, a inércia caracteriza conflito de interesses, autorizando a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, conforme a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de causar o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana e feriu Marcos Vinícius Machado Rocha em março de 2024, na zona leste de São Paulo. O colegiado acompanhou o voto da relatora, ministra Maria Marluce Caldas, que destacou que a prisão continua necessária para garantir a instrução criminal e evitar a reiteração delitiva, considerando o histórico de condutas graves do acusado. O empresário, preso desde maio de 2024, foi pronunciado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima após dirigir o carro a 156 km por hora em via de limite de 50 km por hora, colidindo com outro veículo. A defesa alegou desproporcionalidade da prisão e pediu medidas cautelares alternativas, mas o pedido foi rejeitado. O Tribunal de Justiça de São Paulo constatou descumprimento de determinações judiciais e indícios de contato do acusado com uma testemunha, o que comprometeu a regularidade da instrução. O tribunal também apontou o excesso de velocidade, histórico de infrações e suspeita de consumo de álcool antes do acidente. No STJ, a ministra Maria Marluce Caldas ressaltou que, mesmo após a fase de pronúncia, persiste o risco de interferência no processo e de novas infrações. Segundo ela, o perfil do empresário demonstra desrespeito às normas de convivência social, tornando inadequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Fazenda Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, mesmo antes da sentença dos embargos à execução. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1350. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, explicou que a inscrição em dívida ativa é um ato administrativo vinculado, previsto na Lei de Execução Fiscal e deve conter todos os elementos exigidos para comprovar a certeza e liquidez da dívida. A certidão de dívida ativa, por sua vez, é um título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pela Fazenda Pública e deve refletir fielmente o termo de inscrição do crédito. Segundo o ministro, essa estrutura garante o direito de defesa do devedor, já que a certidão de dívida ativa é o documento que dá início à execução fiscal. Alterar o conteúdo dela após a emissão poderia comprometer a legalidade e a segurança jurídica do processo. Gurgel de Faria ressaltou que a deficiência na indicação do fundamento legal da dívida não é um simples erro formal passível de correção pela substituição da certidão.
O vício atinge a própria inscrição do crédito, exigindo revisão administrativa completa e não apenas a troca do título. Para o relator, a certidão de dívida ativa é o espelho da inscrição do crédito e qualquer falha nessa origem invalida o título executivo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.